Bom dia, nós somos os alunos do terceiro ano do ensino médio da Urcamp de Dom Pedrito e hoje nós iremos explicar o nosso trabalho sobre substâncias químicas. E o nosso grupo é composto por Ana Luísa Miranda, Isadora Amaral, Felipe Fener, Kaique Freitas e Pedro Garcia. Mas primeiramente nós precisamos entender o que são essas substâncias químicas. Bom, essas substâncias químicas elas estão em todo o nosso redor, inclusive estão dentro da gente. Elas são qualquer espécie de matéria formadas por uma composição constante de elementos químicos, e ela tem as propriedades físicas e químicas definidas. Além disso, um mesmo elemento químico pode formar substâncias diferentes, dependendo de como esses elementos se organizam ou com quais outros elementos eles vão combinar. Eles podem se ligar com um isótopo ou com outros elementos, formando assim substâncias simples ou substâncias compostas. Além disso, uma substância química ela pode ser classificada como pura ou como mistura. Agora, nós iremos analisar 3 substâncias diferentes. E nós podemos perceber que suas propriedades elas são constantes quando medidas nas mesmas condições de temperatura e de pressão, mas que cada uma delas possui os valores das suas propriedades diferentes, pois sabemos que não existem 2 substâncias que tenham as propriedades totalmente iguais. E isso é importante porque elas podem ser usadas para identificar uma substância. Bom, assim as substâncias elas podem ser formadas por átomos, moléculas ou aglomerados iônicos. As substâncias formadas por átomos são as menores partes da matéria, e eles podem permanecer isolados, como por exemplo o gás hélio, que é formado por átomos de hélio, He. Já as substâncias formadas por moléculas, elas se ligam covalentemente por compartilhamento de pares de elétrons. E as substâncias formadas por aglomerados iônicos, elas se ligam por ligação iônica, em que um átomo ele vai doar elétrons para o outro átomo, formando íons que se atraem. Substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico, como por exemplo o mercúrio, Hg, o gás hélio, He, e o ferro, Fe. Substâncias compostas são formadas por átomos ou íons de elementos químicos diferentes, como o gás carbônico, que é o CO2, o álcool, o etanol, o CH3, o CH2OH, ou sal cloreto de sódio, NaCl. O que é substância orgânica? Substâncias orgânicas, elas possuem moléculas cujo o principal elemento químico é o carbono. O que é uma substância inorgânica? Bom, compostos inorgânicos são todas as substâncias formadas por átomos ou moléculas de pelo menos 2 elementos diferentes e que não contenha em sua estrutura átomos de carbono formando cadeias e ligando-os ao hidrogênio. As substâncias puras são aquelas que possuem composição química definida e homogênea, ou seja, são formadas por moléculas ou átomos do mesmo tipo. Existem 2 tipos principais de substâncias puras, elementos e compostos. Os elementos são substâncias puras que não podem ser decompostas em outras substâncias mais simples por processos químicos. Cada elemento possui um número atômico único que determina o seu lugar na tabela periódica. Alguns exemplos de elementos são o hidrogênio, oxigênio, carbono, ferro e ouro. Os compostos são substâncias puras formadas por 2 ou mais elementos combinados em proporções definidas. Eles possuem propriedades físicas e químicas diferentes dos elementos que os constituem. Alguns exemplos de compostos são a água, H2O, o dióxido de carbono, CO2, a glicose, C6H12O6 e o sal de cozinha, NaCl. A alotropia é um fenômeno que ocorre com certos elementos químicos, que podem formar mais de uma substância simples. Essas substâncias têm propriedades físicas e químicas diferentes entre si, apesar de terem um único elemento químico em sua composição. O elemento químico oxigênio pode existir no planeta Terra na forma das substâncias O2, gás oxigênio, ou O3, ozônio, e esses são seus 2 alótropos. Os alótropos mais famosos do carbono são o carbono grafite e o carbono diamante. O enxofre é outro elemento químico que possui vários alótropos, perdendo apenas para o carbono. Os 2 alótropos mais importantes do enxofre são o rômbico e o monoclínico, ambos com a fórmula S8.
Falando sobre o gráfico, para ser um gráfico de substância pura ou mistura, precisa ter no eixo x temperatura e no eixo y tempo. Também 5 patamares, que são as retas. E também o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que estão nas retas 2 e 4. A diferença dos gráficos está no ponto de fusão e ebulição. No gráfico de substâncias, os pontos vão ter retas constantes. Já no de mistura, vai ser variado, devido à temperatura. Bom, agora partindo para as atividades, nós vamos analisar a primeira pergunta. Qual das características a seguir não pertencem a uma substância? Letra A. Possui uma composição definida. Letra B. Apresenta propriedades físicas constantes. Letra C. Contém um único tipo de constituinte. Letra D. É formada apenas por moléculas. Como resolução, é perceptível que a letra D é a correta, pois uma substância é uma proporção da matéria que possui composição química definida, ou seja, ela é constituída de apenas um tipo de componente que podem ser átomos, moléculas ou espécies iônicas, e ela também é caracterizada por apresentar propriedades físicas constantes. Qual a diferença de substância orgânica e substância inorgânica? Bom, a diferença é que na substância orgânica possui o carbono como elemento principal e na substância inorgânica não possui o carbono como elemento principal. Qual a diferença entre substância pura simples e substância pura composta? Dê exemplos. Substâncias simples são aquelas formadas por um só tipo de átomo, exemplo N2, O2 e O3. Substância composta são aquelas formadas por mais de um tipo de átomo, exemplo CO2, NaCl, C6H12 e O6. Quais são as formas alótropicas do carbono? Letra A. Isótopos de carbono 13. Letra B. Calcário e mármore. Letra C. Silício e germânico. Letra D. Monóxido e dióxido de carbono. E letra E. Diamante e grafite. Resposta certa, letra E. Diamante e grafite. O diamante tem a propriedade de alta dureza e resistência a impactos, diferente do grafite, que é muito frágil. Uma substância sólida é aquecida continuamente. O gráfico a seguir mostra a variação da temperatura com o tempo. O ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido são respectivamente. O ponto de fusão está na reta 2, e o valor é 65, e o ponto de ebulição está na reta 4, que o valor é 150. E o tempo que a água permanece em estado líquido é até o final da reta 3, ou seja, que o valor é 25 minutos.